Salve Maria! Hoje nós vamos responder a uma pergunta que foi feita aqui no canal. William fez a seguinte pergunta: se a idolatria é um pecado, né? Então, para a gente responder essa pergunta, eu quero falar que a idolatria ela é o oposto da latria, que é o culto prestado a Deus, né? Então é aquele culto que se presta aos ídolos, né? Seja pessoas, seja demônios, seja o Estado e várias outras coisas, né? Como a beleza, por exemplo, o culto à beleza. E teria um leque de outras idolatrias que nós poderíamos falar, mas eu vou resumir apenas aquilo que diz respeito a Deus, né? Aquilo que fala da idolatria mesmo, de adorar os outros, né? As divindades. Nós vamos ficar somente dentro, né, desse foco, vamos focar na idolatria aos ídolos. Então, eu quero lembrar uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai falar, né, ele vai falar daquilo que diz Sêneca. Sêneca diz que não é mal, né? Ele tem uma fala em que ele diz que adorar as divindades em épocas de perseguição não é algo ruim, desde que você mantenha em seu coração a fé verdadeira, ou seja, desde que você guarde a fé dentro do seu coração, você pode prestar culto às outras divindades. No entanto, né, Agostinho vai dizer que isso não é uma verdade. Inclusive, existiram algumas heresias que surgiram a partir desse pensamento, né, em que você poderia, diante de uma perseguição, fazer esse culto às divindades, né, de acordo com o costume local, ou daquilo que se pede naquele momento. No entanto, vale lembrar que a fé ela é sempre verdadeira. Então, a fé ela é sincera, ela não tem uma cera, como sugere a palavra sinceridade, né? Ela é transparente e ela fala daquilo que está no íntimo. Então, como é que eu posso explicar logo quando você, dentro dessa lógica de Sêneca, né, daquilo que ele está dizendo, como você vai prestar culto a um outro Deus se o teu coração, né, diz que você crê no Deus verdadeiro? Isso seria uma falsidade. Então, além de ser um pecado grave, você vai estar colocando aí, né, um agravante da falsidade dentro desse culto. Quando você não conhece, por exemplo, você não ama de fato a Deus e você cultua uma divindade e acaba se afeiçoando a essa divindade, por exemplo, né? As divindades fazem isso quando você, né, cultua esse Deus, ele acaba afeiçoando a ele afeiçoa a ele, e aí você acaba tendo essa afeição, esse apego, de fato, esse sentimento por essa divindade. Então, teu coração não ama a Deus, ama essa divindade que você cultua, no entanto, você está prestando culto a Deus, você está dentro da religião católica, por exemplo. Isso é uma falsidade, né? Isso é próprio dos falsos. E aí você está colocando um peso muito maior sobre a gravidade desse pecado, que é a falsidade. Então, além de ser um pecado, é um pecado gravíssimo, né? E a idolatria, ela se opõe ao primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Os 3 primeiros mandamentos do Decálogo, eles falam, de fato, né, dos direitos de Deus, daquilo que é direito de Deus. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas nos sugere que só há um Deus único, só há um Deus verdadeiro, só a Ele eu devo amar, só a Ele eu devo prestar culto. Também não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. São os 3 os 3 mandamentos que falam dos direitos de Deus. Então, quando você está no pecado da idolatria, você está adorando outros deuses, você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Então, você está descumprindo esse primeiro mandamento, né? Esse vídeo de hoje era só para esclarecer um pouco dessa questão do pecado, né, da idolatria, que é um pecado gravíssimo, sim. Segundo a Suma Teológica, né,
São Tomás de Aquino vai nos falar que é um pecado até mais grave do que o próprio pecado contra a natureza, ou seja, o vício contra a natureza, o pecado do homossexualismo, então acaba sendo um pecado mais grave do que o próprio homossexualismo. São Tomás de Aquino também vai falar na Suma Teológica que quando você peca por ignorância, tem um peso menor, uma gravidade menor do que quando você peca sabendo que aquilo que você está praticando é um pecado. Por exemplo, os hereges, né? Quando eles sabem que aquilo que eles estão falando é um erro e assim mesmo eles falam ou pregam aquilo, eles estão cometendo um pecado muito muito mais grave. Então quer dizer que quando eu peco sem saber que é aquilo, sem ter o conhecimento, né, de que aquilo é pecado, tem um pecado menor. Por exemplo, as pessoas das religiões pagãs, né, que cultuam as divindades pagãs, que não conhecem Cristo, que não conhecem o Deus verdadeiro. Então eles têm, o pecado que eles cometem lá, adorando os falsos deuses, é menor do que eu que estou na igreja, né, que eu estou pregando a fé aqui com vocês diariamente, mas eu estou cultuando divindades, por exemplo. Aí tem o agravante, a historinha do agravante lá, né, da falsidade. Por exemplo, eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não estou amando. E é aquilo que fala Santo Tomás de Aquino, né? Quando você só pode amar a fé, a fé ela é algo que diz respeito daquilo que está no seu íntimo, né? O ato externo, a latria, o culto externo, ele é reflexo daquilo que está dentro. Por isso que Santo Agostinho ele não consegue compreender essa fala de Sêneca, que você pode, em tempos de perseguição, adorar sim, né? Os deuses pagãos, cultuar as divindades, desde que você conserve a verdadeira fé, né? Mas como eu vou guardar a verdadeira fé, né? Então, assim, para Agostinho, a verdadeira fé consiste em amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu creio. Então, como é que eu vou externalizar algo que não está dentro, algo que não está no meu interior, algo que eu não acredito, entende? Então, assim, essa é a resposta, eu espero que tenha ficado claro, mas se você quiser estudar mais profundamente sobre esse tema, você pode pegar a Suma Teológica 3, né? Lá na questão 94, no artigo 2 e também o artigo 3, fala justamente, né? Responde justamente essas questões, se é pecado a idolatria e se é um pecado grave. Então, o artigo 2 fala se é pecado, o artigo 3 se é pecado grave. Mas você também pode conferir isso lá no Catecismo Amarelo, nesse aqui. Nesse catecismo aqui, você pode ver aqui também, lá nos parágrafos 2112 até o 2114, ele vai falar também da idolatria, mas ele fala de uma forma mais vaga, assim, né? Ele vai falar um pouco, vai dar uma contextualizada, né, com as outras. Não, ele não vai focar muito naquilo que nós estávamos falando, que são as divindades, né, os deuses das religiões pagãs e tal. Ele vai focar mais na questão, né, nas questões da beleza, da luxúria, de outros pecados que acabam se tornando ídolos também no nosso coração. Mas se vocês quiserem, também eu posso trazer um outro vídeo referente a essas outras idolatrias, né? Mas eu sugiro que vocês possam ler, né, se tiver a oportunidade de ler a Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino explica de forma muito brilhante, né, sobre a idolatria e sobre tantos outros assuntos que são essenciais à nossa fé, o nosso progresso. Porque a gente só consegue realmente progredir na fé, a gente só consegue realmente progredir na graça quando a gente tem o conhecimento. É por isso que eu levanto essa bandeira, né, de estudar o catecismo da Igreja Católica, de estudar a doutrina da Igreja Católica, porque a partir desse conhecimento a gente consegue aprofundar, né, aprofundar a nossa fé, ou seja, o Espírito Santo vai aprofundando a fé, vai aprofundando a graça no nosso coração, certo? E eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Se foi útil, então deixa um like, faz inscrição no canal. Eu procuro sempre estar colocando coisas novas, né, conteúdos novos. E que Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima.